Agora, Senhor, clamamos a Ti com toda a sinceridade do nosso coração, com toda a nossa força, ó Senhor, de nuestro cuerpo, ó Dios de la gloria, venga a operar maravillas a través de esta oración, venga a hacer cosas tremendas y grandes a través, ó Dios, de esta transmisión que ahora, Senhor, está siendo realizada por todo el país, acá, Senhor, y también por todos los países de la tierra. Oh Senhor, Senhor de la gloria, venga a recibir nuestro clamor. Venga, Senhor, atender nuestro clamor a Ti ahora. Oh Senhor, 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 a Ti clamamos, a Ti suplicamos e pedimos, porque estamos seguros, ó Deus, que esta oração, el Senhor já está recebendo, já está respondendo, contestando a Tu pueblo. Senhor, Senhor, dai fuerza para Tu pueblo, para clamar a Ti, ó Deus. Dai fuerza a Tu pueblo, para buscar Tu santa presencia. Es verdad, Senhor, tenemos orado muy poco, hemos orado muy poco, Senhor. Pero ahora, Senhor, dar fuerza para Tu pueblo, para nosotros, clamar a Ti, buscar Tu santa presencia, oh Dios de la gloria. Venga a perdonar nuestros pecados, venga, Senhor, purificar, limpiar nuestro cuerpo, limpiar nuestra alma y nuestro espíritu, para que seamos puros delante de Ti, diante da Tua presença. Ó Deus, ó Deus, ó Deus da glória, ahora nesta oração, eu quero pedir para o Senhor bendecir esta transmissão, aqui diretamente de São Paulo, Brasil, por via satélite, por la internet, por los medios de comunicaciones. Senhor de la gloria, ahora, Senhor, venga a bendecir el mensaje, la prédica de esta tarde. Abençoa, abençoa, Deus, a pregação desta tarde. Usa-me mais uma vez em Tuas mãos, Senhor, não por eu ser merecedor, ou por ser melhor do que alguém ou ninguém, mas para que o Senhor, o Seu nome seja glorificado, pela necessidade da salvação das almas, pela necessidade do Teu povo. Senhor, traz uma palavra de exortação, venha nos trazer uma palavra de conforto, de força, de ânimo, traga-nos uma palavra de orientação, traga-nos uma palavra, Senhor, de aliento para nosso coração. Ó Deus de la glória, venha, Senhor, abençoar a esta concentração mais do que já tem abençoado. Venha abençoar, Senhor, os cultos de ensinamento, todos os sábados aqui na sede mundial, onde eu estou aqui, Senhor, pregando a Tua palavra, dando ensinamento das Santas Escrituras. Oh, glória a Deus! Bendito seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu santo nome. Senhor, Senhor, vem atender a nosso pedido, vem atender a nossa oração. Ó Deus da glória, atende a oração do Teu povo,
Atende a oração da tua igreja amada. Atende a oração dos teus filhos. Atende a oração das tuas filhas, que clama e ora e pede, Senhor, pela intercessão do Divino Espírito Santo. Senhor da glória, ilumina o teu povo, ilumina a tua igreja, ao qual caminho, ao qual devemos andar, o caminho reto, o caminho verdadeiro, o caminho correto, que nos leva para a salvação, que nos leva para a vida eterna. Senhor, meu Deus e meu Pai, aumenta mais esta fé em nosso coração, aumenta mais e mais, ó Deus, a esperança de glória, a esperança de salvação, a esperança de ver o Rei da glória. Ó Deus querido e amado, esta sincera oração a Ti, eu te peço, ó Deus, venha nos fortalecer espiritualmente, venha dar-nos graça, venha, Senhor, dai-nos crescimento espiritual na Tua santa presença. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, eu te peço ainda e te rogo em favor, ó Deus, de todo este povo que aqui está, de todos aqueles que ainda estão chegando, que estão, Senhor, a caminho para a Tua casa, aqueles que não puderam vir, aqueles, Senhor, que não têm condições de estar conosco, por causa devido à distância, devido, ó Deus, impossibilitados de estar aqui conosco, cultuando na Tua santa presença, cultuando a Ti. Ó Deus, visita cada um deles, visita-os, ó Deus, de uma maneira tremenda, de uma maneira extraordinária. Ó Deus da glória, confirma, ó Deus, cada palavra de oração, confirma, ó Deus, a nossa súplica, ao nosso pedido, a nossa humilde oração. Senhor da glória, dai-nos força, dai força para o Teu povo, para clamar a Ti, para buscar a Tua santa face, a Sua presença. Ó Senhor, dai força, dai força aos Teus servos e às Tuas servas, para buscar a Ti, ó Deus, de dia e de noite. Senhor, abençoa o ministério da oração, que busca, que pede, que ora, que Te agradece, ó Deus, esse ministério tão maravilhoso, que o Senhor levantou, que o Senhor tocou no coração do Teu servo, para levantar este ministério de oração. Ó, ministério orai sem cessar. Meu Deus e meu Pai, atende ao nosso pedido. Ó Deus da glória, abençoa, Senhor, o ministério do jejum, também outro ministério tremendo, Senhor, o qual Deus levantou nesses últimos dias, na última hora. Ó Senhor, e também temos visto, Senhor, o resultado desses ministérios tremendos. O resultado aí está: almas salvas, almas e mais almas rendendo aos Teus pés. Milagres tremendos têm acontecido, libertações tremendas têm ocorrido. Oh meu Deus, é o resultado das orações, é o resultado do jejum, aleluia, porque a Tua palavra ela é fiel, porque diz as Escrituras: pedi, pedi e dá-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abre-se-vos-á. Ó Deus da glória, nós pedimos em oração, nós pedimos em jejum. Ó Deus, ó Deus, ó Deus da glória,
continua operando sinais, continua operando maravilhas, continua fazendo sinais tremendos em nosso meio, e o seu nome assim será glorificado, e o seu nome assim será exaltado em nosso meio, entre nações, línguas e povos, ó Deus da glória, ó Deus bendito. Dai-nos, Senhor, mais graça, mais virtude, para estarmos, ó Deus, sempre na Tua presença. Dai-nos mais oportunidades como esta, Senhor, para estar clamando a Ti, ó meu Deus e meu Pai, não somente aqui na igreja, não somente aqui no altar, mas aonde estivermos, seja em nossa casa, seja em nosso trabalho, seja, Deus, em viagem, em qualquer lugar onde estivermos, estarmos sempre na Tua presença, Senhor, meu Deus e meu Pai. Tira da nossa vida tudo aquilo, ó Deus, que não provém de Ti. Tira, Senhor, todo pecado, toda iniquidade, todas as transgressões, tudo aquilo que não é do Teu agrado. Nós Te pedimos, crendo certo na Tua resposta, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos digam glória a Deus? Quantos digam aleluia? Glória a Deus com palmas, com alegria, igreja, com alegria. Glória a Deus. Queridos irmãos e ouvintes, é um imenso prazer, é um privilégio muito grande estar aqui, juntamente com os irmãos, na casa de Deus, casa de oração, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabemos que estamos aqui para cultuar a Deus, este culto de adoração ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Divino e Espírito Santo. Antes de pregar a palavra, eu gostaria de lembrar aos irmãos lá do Rio de Janeiro. Atenção, irmãos aí da cidade do Rio de Janeiro, da grande Rio de Janeiro. Não esqueçam que amanhã, ou seja, neste domingo, atenção, irmãos do Rio, neste domingo, a partir das 7 horas da manhã, o grande culto do sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, em santa consagração, em oração e jejum, aí mesmo na rua Senador Pompeu, número 27, no centro do Rio de Janeiro. Não esqueçam que estamos já nesta concentração, já fazem cerca de 6 meses, já vai para 7 meses, desde janeiro estamos neste culto de consagração, todos os domingos, na cidade do Rio de Janeiro, em clamor a Deus, em jejum, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E neste domingo não será diferente. Pode louvar a Deus, glorifica o nome do Senhor. Ainda quero lembrar que no horário das 2 da tarde, reunião ministerial com todos os obreiros do estado do Rio de Janeiro. Não esqueça, irmãos, do Rio de Janeiro, neste dia 22, neste domingo, às 2 da tarde, reunião com todos os obreiros do estado do Rio de Janeiro, todos responsáveis de igrejas centrais, de todas as congregações. Todos nós deveremos estar nesta reunião ministerial
na nossa sede aí do Rio, na Senador Pompeu, número 27, às 2 da tarde, reunião ministerial com todos os obreiros e obreiras da casa de Deus, deste ministério da Igreja Pentecostal Deus e Amor, onde eu, pastor Daniel Miranda, aí estarei, em nome do Senhor Jesus, pregando a palavra, dando um ensinamento, exortando e tratando os assuntos importantíssimos da obra de Deus, aí na cidade do Rio de Janeiro e de todo o estado. Ainda quero lembrar também que no dia 29 deste mês ainda, isto é, no outro domingo, eu estarei na cidade de Vitória do Espírito Santo, realizando a reunião ministerial com os obreiros e obreiras de todo o estado, do estado de Minas, do Espírito Santo, na cidade de Vitória, ali mesmo na volta de Caratoíra, aí mesmo na cidade de Vitória. Atenção, ouvintes da Rádio Capixaba, atenção, obreiros, na parte da manhã, estarei aí a partir das 7 horas da manhã, na cidade de Vitória, em nossa sede aí na volta do Caratoíra, aí mesmo, bem próximo à rodoviária. Todos os obreiras do estado do Espírito Santo deverão estar conosco nesta reunião, também na cidade de Vitória do Espírito Santo, onde estarei realizando esta reunião. E no horário da tarde, a grande concentração também em nossa sede, aí na cidade de Vitória do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Muito bem. Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos. Abriremos a nossa Bíblia hoje no livro de Romanos. Livro de Romanos. Vamos ler no capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6. Parece que tem menos gente ou tem mais gente do que sábado passado? Foi a chuva ou foi a doutrina do sábado passado? Temos que dar liberdade para Deus falar. E aquele que não percebeu, não sentiu o que Deus falou no sábado passado, é porque não estava aqui ou não ouviu a transmissão, né? Porque realmente sentimos Deus falando conosco. Sim ou não, igreja? Sim! Romanos capítulo de número 6. Vamos ler um versículo apenas. Apenas o versículo 6 também. Romanos 6, 6. Leia conosco, ouvintes. Leia conosco, gente. Romanos 6, 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Levante a Bíblia. Diga comigo: Senhor Jesus, aqui estou mais uma vez na tua presença. Fala, Senhor, ao meu coração, para que eu possa compreender e entender a tua palavra e a tua vontade. Sentai-vos, irmãos e irmãs. Pode louvar ao Senhor, como não pode louvar? Muito bem. Eu gostaria de mais uma vez falar e pedir o máximo da sua atenção. Não caminhe, não ande, porque agora iremos meditar na palavra, meditar no que foi lido, e assim Deus estará falando comigo, estará também falando com você. Afinal, nós estamos aqui cultuando a Deus, estamos aqui na presença do Senhor, para que Ele venha nos falar,
aquilo que Ele quiser falar. Se Ele quiser nos corrigir, Ele irá nos corrigir. Se Ele for trazer uma palavra de exortação, Ele irá exortar. Mas para isso é necessário a sua atenção, a sua comunhão com Deus, espiritualmente falando, ligado com os céus, em espírito de oração, para que Deus possa usar ao pastor, ao pregador, para que fale com a igreja. E desta forma, quem vai ganhar são vocês, que vão receber a palavra e vão sair cheio de alegria, gozoso, cheio de bênção de Deus aqui nesta tarde. Muito bem. Mais uma vez lemos uma carta que Paulo escreveu aos romanos. Muitas pessoas podem dizer, mas pastor, se na própria carta, no próprio título, no próprio livro, disse essa carta aos romanos, não são para os brasileiros. Mas eu quero deixar bem claro que, quando Paulo escreveu estas palavras, estas cartas, seja ela de Romanos, aos Colossenses, aos Filipenses, aos Coríntios, se não fosse para estar falando conosco, ou orientando-nos nos dias de hoje, não estaria aqui hoje. Porque eu tenho uma certa convicção, eu tenho uma firmeza no que estou dizendo, por quê? Porque eu já li muitos livros e mais livros, que muitos ficariam até abismados e até alguns escandalizados, de tantos livros que eu já li. Só que esses livros que eu li, muitos já leram, esses livros vieram, fizeram sucesso, estiveram ali, já como livros de lançamento estampado nas livrarias, para que o povo comprasse e lessem. Mas onde estão esses livros? Eu posso citar aqui um livro de Mussolini. Quem foi Mussolini? Mussolini foi um homem muito conhecido na sua época, conhecidíssimo, inteligente. Também foi escritor também, uma pessoa sábia. Podemos aqui citar Nero, Napoleão Bonaparte, pessoas conhecidas e famosas. Podemos citar muitos livros, Allan Kardec, até mesmo outras pessoas, ficaríamos horas e horas. Escreveram muitos livros, só que onde estão esses livros que vieram? Eles se foram. Porque não é uma palavra como esta. Porque esta palavra é uma palavra totalmente diferente dos livros os quais muitos escreveram. Os livros vieram e se passaram. Este livro veio, permanece e ficará para todo sempre. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Por favor, vamos lá, intérprete, vamos lá. Vamos lá. Então veja, irmãos, irmãs e ouvintes. Então vean, hermanos, hermanas e oyentes, que o livro que está nas suas mãos que el libro que está en sus manos é o livro mais conhecido de toda a terra. es el libro más conocido de toda la tierra. É o livro mais vendido no mundo. Es el libro más vendido en el mundo. É o livro que mais circula em toda a terra. Es el libro que más circula en toda la tierra. Este livro está na casa do espírita, Y este libro está en la casa del espírita, do católico, del católico, até mesmo na casa do ateu. y hasta mismo en la casa del ateo. Tem lá uma Bíblia. Está ya una Biblia. Pode estar empoeirada, Puede estar empolvada, guardada, guardada, mas ela está lá. pero ella está ya. Agora, eu nem vou falar na casa do crente, Ahora ni voy a hablar en la casa del creyente, porque na casa do crente porque en la casa del creyente é uma obrigação ter esta palavra. es una obligación haber esta palabra. Agora, Pero ahora, será que os crentes há examinado esta palavra? ¿será que los creyentes han examinado esta palabra? Eu posso Yo puedo contar até nos dedos, se possível, contar hasta mismo en los dedos si posible. se temos examinado essas palavras em casa. Si nosotros hemos examinado esta palabra en casa,
Porque a maioria só examina a Bíblia Porque la mayoría solamente examina la Biblia quando vai para a igreja. cuando se va a la iglesia. Ah, pastor, não tenho tempo. Ah, pero pastor, no tengo tiempo. Ah, a internet não deixa mais. Ah, la internet ya no me deja A más. televisão não deixa mais. La televisión ya no me deja Os más. meus afazeres não deixam mais. Mis haceres no me deja más. Mas antigamente você tinha tempo para isso. Pero antiguamente usted tenía tiempo para esto. Então vamos observar bem Entonces vamos a observar o bien que está acontecendo conosco. qué es lo que está pasando con nosotros. Porque o principal Porque lo principal para a nossa vida para nuestra vida são as coisas espirituais. son las cosas espirituales. Só que as coisas materiais estão sufocando Solamente que las cosas materiales se están sofocando. as coisas espirituais. Las cosas A espirituales. cada dia que passa, Y a cada día que pasa, o entretenimento, el entretenimiento, coisas que o homem inventa, cosas que el hombre está inventando, invenções eletrônicas, invenciones electrónicas, enfim, en fin, todo tipo de invenção, todas clases de invenciones, de entretenimento, de entretenimiento, está nos afastando nos está afastando do tempo para meditarmos na palavra. del tiempo para meditar en la palabra. Isto é claro. Esto es claro. Não adianta nós tentarmos tapar o sol com a peneira, No adelanta tapar el sol con un colador, porque é uma pura realidade. porque es una pura realidad. Até mesmo os nossos afazeres, Hasta mismo nuestros quehaceres. para cada dia nós arrumamos uma coisa a mais para fazer. Cada día nosotros arreglamos una cosa más para hacer. Cada dia que passa nós fazemos algo a mais. Cada día que pasa hacemos algo más. E menos tempo estamos tendo tempo para examinar a palavra. Y menos tiempo estamos teniendo para examinar la palabra. Mas muitos podem dizer, pastor, por que isso? Pero muchos pueden decir, pero pastor, ¿por qué esto? Porque a própria palavra diz isso. Porque la propia palabra nos dice esto. Por se multiplicar a iniquidade, Por multiplicarse la iniquidad, o amor de muitos el amor de muchos se esfriarão. se esfriarán. Então ela está apenas se cumprindo. Entonces ella apenas se está cumpliendo. Só que tem um porém. Solamente que hay un pero. Há um porém aí nesta palavra. Hay un pero allí en esta palabra. Mas qual porém, pastor? Pero ¿cuál este pero, pastor? Que nós não possamos fazer parte desta leva de muitos. Que nosotros no podamos hacer parte de esta lleva de muchos. Por quê? ¿Por qué? Porque você, meu irmão e minha irmã, Porque usted, mi hermano y mi hermana, foi elegido por Deus, fue electo por Dios, escolhido por Deus, fue elegido por Dios para ser um povo especial, para que seas un pueblo especial, um povo zeloso, un pueblo celoso, um povo de boas un obras. pueblo de buenas obras. Então nós temos que se conscientizar Entonces tenemos que concientizarnos que nós não podemos fazer parte desta leva de muitos, que nosotros no podemos hacer parte de esta lleva de muchos, mas fazemos parte daqueles poucos, pero sí hacemos parte de aquellos pocos, porque poucos serão salvos. porque pocos serán los salvos. Mas muitos podem dizer, pastor, Pero muchos pueden decir, pero pastor, a igreja muitas vezes superlotada. la iglesia muchas veces súper colmada. Quantos crentes temos na face da terra? ¿Cuántos creyentes tenemos en las fases de la tierra? Crentes, eu não sei. Creyente, yo no sé. Mas cristãos, Pero cristiano, contando com ortodoxos, contando con los ortodoxos, protestantes, los protestantes. porque a palavra cristão é quem crê em Cristo. Porque la palabra cristiana es aquellos que creen en Cristo. São cerca de 2,5 milhões. Son cerca de 2 millones Ou y melhor, medio. 2,5 bilhões, O melhor sea, dizendo. 2 billones de medio. A Terra está com mais de 6 bilhões de habitantes. La tierra está con más de 6 billones de habitantes. Vamos dizer que quase metade. Vamos a decir que casi la mitad. E por incrível que pareça, se formos vermos na parábola, Por increíble que parezca, si vamos a ver aquí en la parábola, algumas parábolas que Jesus fez, algunas parábolas que Jesús ha hecho, é apenas a metade dos crentes é que vão subir es mesmo. apenas la mitad de los creyentes que van a subir Não mismo. são todos. No son todos. Podemos tomar como exemplo as 10 Y virgens. podemos tomar como ejemplo las 10 vírgenes. 5 loucas e 5 prudentes. 5 locas y 5 imprudentes. Metade. La mitad. Se formos ver também aquela outra parábola que estão os dois no campo, Y si vamos a ver también aquellos de la parábola que está 2 en el campo. será levado, outro será Uno deixado. será tomado y otro será llevado. Estando 2 numa cama, será levado, outro será deixado. Estando 2 en una cama, uno será dejado y otro será tomado. Dá para ver que é mais ou menos a metade. Da para ver que
que por lo mínimo es la mitad. Que nós possamos fazer parte dessa metade de salvos. Que nosotros podamos hacer parte de esta la mitad que será salvo. Por isso, irmãos, Por esto, hermanos, que você apenas não examine a Bíblia, que usted apenas no examinen la Biblia, a palavra do Senhor, la palabra del Señor, aqui na igreja, acá en la iglesia. mas aonde você estiver, Pero donde usted estuviere, e sempre quando tiver y siempre cuando tuviere um tempinho. el tiempito. Mas pastor, não tenho tempo. Ah, pero pastor, no tengo Nós tiempo. temos que separar um tempo para Pero Deus. nosotros tenemos que separar un tiempo para Dios. Temos que separar um tempo para Deus. Tenemos que separar un tiempo para Dios. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque se formos procurar um tempo, Porque si vamos a buscar un tiempo, nós não vamos achar nunca. nosotros no vamos a encontrar nunca. Ah, agora eu vou tomar um banho. Ah, ahora voy a bañar. Não, agora eu tenho que me arrumar para sair. Ah, ahora me voy a arreglar para salir. Não, agora eu tenho que fazer uma visita. Ah, pero ahora voy a hacer una visita. Ah, agora eu tenho que trabalhar. Ah, ahora voy a trabajar. Ah, agora eu tenho que descansar. Ahora voy a descansar. Ah, agora eu tenho que dormir. Ah, pero ahora tengo que Ah, dormir. agora eu tenho que almoçar. Ah, pero ahora tengo que Ah, almorzar. agora eu tenho que tomar o café da manhã. Ah, pero ahora tengo que tomar el café de la mañana. Ah, agora eu tenho que jantar. Ahora tengo que cenar. Temos tempo para tudo. Tenemos tiempo para todo. E não temos tempo para examinar as Escrituras. Y no tenemos tiempo para examinar las Para escrituras. estar um momento a sós com Deus. De estar un momento solo con Dios. Quando nós falamos Y cuando nosotros hablamos do dízimo, del diezmo, muitas pessoas não compreendem muchas personas no comprenden o verdadeiro significado. lo que quiere decir. Porque muitos pensam, por exemplo, agora. Porque muchos piensan ahora, por ejemplo, O pastor estava falando de algo, el pastor estaba hablando de algo, de examinar a Escritura, mas fala de dízimo. de examinar las escrituras, pero habla de diezmo. Deixa eu concluir antes de tirar as suas conclusões. Deje concluir antes de sacar tus conclusiones. A palavra dízimo quer dizer 10. La palabra diezmo quiere decir 10. 10%. 10%. Quando nós examinamos as Escrituras, Cuando nosotros examinamos las escrituras, ela diz o quê? y ella dice que Para nós para nosotros tirarmos, que saquemos, separemos que separemos 10% 10% de tudo, de todo que nós possuímos. de todo lo que nosotros tenemos. Eu pergunto, Entonces yo le pregunto, você possui 24 horas no dia. usted entonces tiene 24 horas del día. Você tem que separar 10% dessas 24 horas Usted hay que separar 10% de estas 24 que horas você possui que usted lo tiene também para dar para Deus. también para dar para Dios. Não é somente na parte monetária, No solamente en la parte monetaria, mas na parte da sua vida, do cotidiano também. la parte de tu vida y de tu cotidiano también. Aleluia! A Bíblia fala Y la Biblia habla para nós separarmos para que nosotros separemos 10% de tudo. 10% de todo. Não fala apenas 10% do salário No habla apenas 10% del sueldo ou do que você ganha, o de lo que usted gana, mas 10% de tudo. pero 10% de todo. Quanto seria 10% de 24 horas? ¿Cuánto sería 10% de 24 horas? Quanto? 2 horas e 40. 2 horas y 40 minutos. Agora muitos colocaram a mão na cabeça e na consciência e Ahora pensaram: muchos pusieron la mano sobre la cabeza y pensaron: eu não tenho separado nem 24 minutos. yo no he separado, pero ni 24 minutos. Mas a partir de hoje, Pero a partir de hoy, quando nós estamos aprendendo esta palavra, nosotros estamos aprendiendo en esta palabra. vamos separar pelo mínimo Vamos a separar por lo mínimo 2 horas e 40 minutos para o Senhor. 2 horas y 40 minutos para el Na presença do Senhor. en la presencia del Señor. Pode louvar a Deus, pode. Muito bem. Muy bien. Então veja a importância Entonces vean la importancia de examinar as de Escrituras. examinar las escrituras. Não apenas ler, No apenas leer. porque ler nós lemos um jornal. Porque leer nosotros leemos un periódico. Ler nós lemos uma revista, Leer nosotros leemos una revista. uma notícia. Una noticia. Bíblia é examiná-la. Biblia es examinarlo.
Por isso estamos aqui nesse momento, Por eso nosotros estamos acá en este momento para examinar. para examinar. Muitas vezes a pessoa não vê a hora de ir embora para casa. Muchas veces las personas no ven la hora de irse a casa. Começamos a examinar a Bíblia agora. Empezamos a examinar la Biblia ahora. Pessoas ficam preocupadas indo com o relógio. Personas que están preocupadas con el reloj. Ah, vou perder a novela das 6. Pero voy a perder la novelita de las 6. Eu acho que hoje você vai perder a das 7 e a das 8 também. Yo creo que hoy vas a perder de las 6 y de las 8 también. Porque temos que separar um tempo para Deus. Porque tenemos que separar un tiempo para Dios. Temos que compensar a semana. Tenemos que compensar la semana. Porque muitos só vêm na igreja em fim de semana. Porque muchos solamente vienen al final de semana a É. la iglesia, sí. Mas não esqueça de separar um tempinho para Deus lá na sua casa Pero também. no te olvides de separar un tiempito en tu casa también. Veja que eu estou sendo modesto. Vea que yo estoy siendo modesto. Eu estou sendo muito modesto. Yo estoy siendo muy modesto. Porque o que nós acabamos de ler Porque lo que nosotros acabamos de leer está falando apenas 10%? está hablando acerca de 10%. Não, No, não. no. Porque aqui diz a palavra Porque acá dice la que palabra. temos que viver para Deus. Porque tenemos que vivir para Dios. Muitos ficaram chateados, Muchos se quedaron enojados, tristes, até mesmo com a palavra desses 10%. tristes hasta mismo con esta palabra del 10%. Na verdade, teria que ser 24 horas. De cierto tenía que ser 24 horas. Pela palavra. Por la palabra. Eu li um versículo. Yo he leído un verso. Mas se nós formos meditarmos aqui, Si nosotros vamos a meditar acá, preste bem atenção. ponga mucha atención. O que diz aqui, Lo que dice acá, no versículo 4, en el verso do 4 capítulo 6 de Romanos. del capítulo 6 de Romanos. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. De suerte que fuimos sepultados con él en el bautismo de la muerte. Para que como Cristo ressuscitou dos mortos, Que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, pela glória do Pai, por la gloria del Padre, assim y así andemos nós também em novidade de vida. andemos nosotros también en nueva vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, Porque si fuimos plantados juntamente con él, na semelhança da sua morte, en la semejanza de su muerte, também o seremos na da sua ressurreição. también seremos en su resurrección. E se formos lermos todo este capítulo, Y si fuéramos a leer todo este capítulo, diz que nós não vivemos mais para nós, dice que nosotros ya no vivimos más para nós nosotros, vivemos para o Senhor. pero sí vivimos para el Señor. Então temos que separar Entonces tenemos que separar pelo menos um tempo para o por Senhor. lo mínimo un tiempo para el Señor. Por exemplo, Por ejemplo, um obreiro, un obrero, um pregador da palavra, un predicador de la palabra, na verdade ele tem que separar de cierto él tiene que separar pelo mínimo, por lo mínimo, pelo mínimo, por lo mínimo, 12 horas do dia 12 horas del día com as coisas do Senhor. con las cosas del Señor. É o mínimo. Es lo mínimo. É o mínimo que o pastor pode fazer. Es lo mismo que el pastor puede hacer. Porque na verdade ele tinha que ser 24 horas. Porque de cierto él tenía que estar 24 horas. É um pouco árduo. Es un poco arduo. É um tanto quanto difícil. Es un tanto como difícil. Mas se nós fomos chamados para isso, Pero si nosotros fuimos llamados para esto, para grande coisa fomos chamados, como diz a palavra. para gran cosa fuimos llamados, dice la palabra. Então temos que ser pessoas responsáveis Entonces tenemos que ser personas responsables. e termos Y tenemos essa responsabilidade esta responsabilidad de pastor, de pastor, de estar pelo mínimo 12 horas, de estar por lo mínimo 12 horas, ou atendendo ao povo na igreja, o atendiendo al pueblo en la iglesia, ou fazendo um programa de rádio, o haciendo un programa de radio, ou falando de Deus para alguém, o hablando de Dios para ou no alguien, púlpito pregando a o en palavra. el púlpito predicando la palabra. Mas se não tem ninguém para a igreja, Pero si no hay nadie para la iglesia, para pregar a palavra, para predicar la palabra, dobre o joelho, pastor, para que o povo venha então para a doble igreja. la rodilla para que el pueblo venga a la iglesia. Agora vejamos Ahora nosotros veamos que a palavra diz, que la palabra dice, sabendo isto, sabiendo esto, que o nosso homem velho, que nuestro hombre viejo, presta atenção, pongan atención, foi com ele crucificado, fue con él crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que
cuerpo del pecado sea destruido. para que não sirvamos mais ao pecado. Y para que no sirvamos más al pecado. Esta palavra fala claramente Esta palabra habla claramente que desde o momento que você ouviu o que Evangelho, desde el momento que usted escuchó el Evangelio, escutou a palavra de salvação. escuchó la palabra de salvación. Qual é a palavra de salvação? ¿Y cuál es la palabra de salvación? Que Jesus veio Que Jesús vino cumprir a sua missão, cumplir su misión. foi crucificado, Fue crucificado, foi morto, fue muerto, ressuscitou dos mortos resucitó de los e muertos subiu aos céus. y subió a los cielos. E ele veio para salvar. Y él vino para salvar. Esta é a pregação de salvação. Y esta es la predicación de la salvación. Desde o momento que você Desde el momento que usted ouviu esta palavra escuchó esta e palabra aceitou o y Evangelho, aceptó el Evangelio, aceitou a salvação em Cristo Jesus, aceptó la salvación en Cristo Jesús, no momento que você levanta a mão, en el momento que usted alza la mano, você também foi crucificado com Jesus. usted también fue crucificado con Jesús. Porque daí o velho homem morreu. Porque ahí el viejo hombre murió. E na ressurreição de Cristo, La resurrección de Cristo você também ressurgiu como uma nova criatura. también resucitó como una nueva criatura. Então, no mesmo instante Entonces el mismo instante que nós morremos, que nosotros morimos, nós também revivemos. nosotros también revivimos. Exatamente. Exactamente. Este é o significado Esto quiere decir desta crucificação. de esta crucificación. O homem, El hombre, quando aceita Jesus, cuando le aceptas a Jesús, quando eu digo homem, estou generalizando o ser humano, estou Quando generalizando digo- a mulher também. cuando digo hombre, estoy generalizando la humanidad, el hombre y la mujer. Quando o ser humano aceita Jesus, Cuando el ser humano acepta a Jesús, ele tem que matar o velho homem. él tiene que matar el viejo hombre. É, Sí, o velho homem tem que morrer. el viejo hombre hay que morir. A velha mulher tem que morrer. La vieja mujer hay que morir. Para que vivam em novidade de vida. Para que vivan en nueva vida. Isso quer dizer uma vida nova. Esto quiere decir una nueva vida. Uma vida diferente. Una vida diferente. Quando Jesus veio à Terra, Y cuando Jesús vino en la tierra, ele veio trazer uma nova vida para o él ser vino a humano. traer una nueva vida para el ser humano. Porque o ser humano não conseguia viver debaixo da lei. Porque el ser humano no conseguía vivir debajo de la ley. E ninguém seria salvo pela lei. Y nadie sería salvo por la E ley. ninguém será salvo pela Y lei. nadie será salvo por la ley. Somente por meio de Jesus Cristo. Solamente por medio de Jesucristo. Então o que acontece? Entonces, ¿qué es lo que acontece? Da mesma forma que ele trouxe uma nova vida para o ser De la humano, misma forma que Él trajo una nueva vida para el ser humano. ele quer que você viva nessa novidade que ele trouxe. Entonces Él quiere que usted viva en esta nueva vida que Él trajo. Ele trouxe Y Él trajo uma vida de bênção. una vida de bendición. Não uma vida totalmente de sacrilégio. No totalmente una vida de sacrilegio. Agora muitos podem dizer, mas pastor, aí está entrando na parte. Pero ahí puede decir, muchos puede decir, pero pastor está entrando en otra parte. Na parte que En la parte que a salvação é apenas pela graça. la salvación es apenas por la gracia. Era claro que ela não deixa de ser pela graça. Por supuesto que ella no deja de ser por gracia. Porque se não fosse pela graça de Deus, ninguém seria salvo. Porque si no fuera por la gracia de Dios, nadie sería salvo. Mas leia no capítulo 6, do versículo 1. Pero lean el capítulo 6 del verso primero. Que diremos, pois? ¿Qué diremos pues? Nós que estamos mortos para o pecado, Nosotros que estamos muertos para el pecado, para que a graça se abunde. para que la gracia sea abundante. Que diremos, pois? ¿Qué diremos pues? Permaneceremos no pecado, ¿Permaneceremos en el pecado? para que a graça abunde? Para que la gracia sobreabunde. De modo nenhum. Olha no De versículo 2. forma alguna, dice De el verso modo 2. nenhum. De forma alguna, dice Nós el que verso estamos 2. mortos para o pecado, Nosotros que estamos muertos para el pecado, como viveremos ainda nele? ¿cómo viviremos aún en él? Se nós aceitamos Jesus, Si nosotros aceptamos a Jesús, como nós vamos continuar vivendo no pecado? ¿cómo nosotros vamos a vivir en el pecado? O que é pecado? ¿Qué es lo que es el pecado? Pecado é tudo aquilo Pecado es todo aquello que não provém de Deus. que no proviene de Dios. Pecado é tudo aquilo Pecado es todo aquello que contamina o homem, que contamina al hombre, que contamina o corpo do que homem, contamina el cuerpo del hombre, que contamina o templo do Espírito que Santo. contamina el templo del Espíritu Santo. Porque o seu corpo, meu irmão, Porque su cuerpo, mi hermana, o seu corpo, meu irmão, su cuerpo, mi hermano, é morada do Espírito Santo. es la morada del Espíritu Santo.
E no momento que nós pecamos, Y en el momento que nosotros pecamos, o Espírito Santo não pode estar num corpo el Espíritu Santo no puede estar en un cuerpo que vive no pecado. que vive en el pecado. Preste atenção, Pongan atención. porque viver no pecado é uma coisa Porque vivir en el pecado es una cosa e pecar é outra. y pecar es otra. Preste atenção. Pongan atención. A pessoa que vive no pecado La persona que vive en el pecado, é a pessoa que vive em adultério, la persona que vive en adulterio, vive na prostituição, vive en la prostitución, vive na avareza, vive en la avaricia, vive na inveja, vive en la envidia, vive na arrogância. vive en la arrogancia. Isto é viver no pecado. Esto es vivir en el pecado. A pessoa que vive falando palavrões, Las personas que viven hablando palabrotas, vive xingando, viven retando, vive fazendo coisas terríveis, viven haciendo cosas terribles, fazendo maldade para outros haciendo maldad para por otros causa da a inveja. causa de la envidia. E temos visto muito Y isso. nosotros hemos visto mucho estas cosas. Isto é viver no pecado. Esto es vivir en el A pecado. pessoa que está amaziada, La persona que está en concubinato, amigado, que está en concubinato, apenas se juntou os trapos e foram viver juntos. apenas juntó los trapos y se fue a vivir juntos. Não é casado ultimamente, No es casado legítimamente, nem tampouco perante a justiça, ni tampoco delante de la nem justicia, tampouco diante da igreja. ni tampoco delante de la iglesia. Está vivendo em pecado. Está viviendo en pecado. Agora, quando uma pessoa, Y ahora cuando una persona, de repente, de repente, um homem encontra uma mulher un hombre encuentra una mujer e ambos caem na tentação, y ambos caen en la tentación, eles pecaram. ellos pecaron. Eles não estão vivendo no pecado. Ellos no están viviendo aún en el pecado. Estão compreendendo? Están comprendiendo. Eles não vivem no pecado, Ellos no viven en el pecado, mas pecaram. pero pecaron. É diferente. Es diferente. Estas pessoas, Estas personas, elas têm ellas tienen o direito de misericórdia, el derecho de la misericordia, porque a intenção delas porque la intención de ellas não era praticar isso, no era practicar esto, não era fazer isso, no era hacer esto, não foi premeditado, no fue premeditado, algo que aconteceu. algo que aconteció. Vou dar outro exemplo. Voy a dar otro ejemplo. Estamos aí no trânsito de São Paulo, Estamos ahí en el tránsito de San Paulo, trânsito caótico, en el tránsito e caótico, cada dia pior. y cada día peor. Muitas vezes ficamos irados Muchas veces nos quedamos irados no trânsito, en el tránsito, e ficamos irados até xingamos. y es que nos quedamos irados, hasta retamos. É algo que fazemos Es algo que hacemos, que entristece o Espírito Santo, que entristece el Espíritu Santo, mas nós não podemos viver com isto. pero no podemos vivir con esto. E isso às vezes acontece Y espontaneamente, esto muchas veces acontece espontáneamente, sem até mesmo querermos. sin que hasta mismo querer. Apenas é o momento da ira. Es apenas el momento de la ira, Nós não podemos viver irados. pero no podemos vivir airados. É diferente. Esto es diferente. Então essas pessoas são Entonces estas personas son merecedoras de misericórdia. merecedoras de Porque misericordia, a minha intenção não é xingar ninguém. porque mi intención no es retarle a A intenção nadie. do motorista também não é discutir. La intención del motorista, del conductor, no es discutir. Então vejamos. Entonces veamos, Quando uma pessoa vive no pecado, cuando la persona vive en el pecado, é aquela pessoa que aceitou a Jesus, es aquella persona que le aceptó a Jesús, mas não abandonou o velho homem. pero no abandonó el viejo hombre, Não abandonou aquelas coisas que faziam. no abandonó aquellas cosas que hacía, Continua vivendo, continúa a vivir bebendo, tomando bebida alcohólica, fumando. fumando. Agora para um pouquinho. Ahora pares un poquito. Beber é pecado, pastor? ¿Tomar es pecado, pastor? A palavra fala que o pecado está no se embriagar. La palabra dice que está en el embriaguez. Se nós formos vermos, Si nosotros fuéramos a ver, na época que foi escrito estas palavras, en el tiempo que fue escrito estas as palabras, escrituras, las escrituras, não havia uísque, no había whiskies, não havia tequila no había la lá tequila, no México, allá en México, não havia vodka na Rússia, no había vodka en la Rusia, não havia a cachaça no Brasil. no había la bebida ardiente en Brasil, Ah, mas havia o vinho. pero había el vino O vinho que que a Bíblia fala la Biblia habla
é um vinho totalmente diferente do que tem hoje em dia. Es un vino totalmente diferente de lo que hay hoy en día. Se você examinar a Bíblia, Si usted examina la Biblia, você vai ver que o vinho daquela época, usted va a ver que el vino de aquel tiempo, como é que era? ¿cómo era? Era a uva espremida nas mãos, Eran las uvas que estaban exprimidas en las manos, ou nos pés, o en los pies, ou com os pés. o con los pies. A fermentação do suco da uva La fermentación del jugo de la uva é que produz o álcool era lo que produce el no alcohol próprio estômago. en el propio estómago. E aí a pessoa fica meio amareada, meio tonto. Ahí la persona se queda medio amareado, medio tonto. Então veja a diferença. Entonces vea la diferencia. Hoje o vinho é adicionado álcool. Hoy es el vino, es adicionado el alcohol. Ah, mas daí vão dizer, mas isso não diz a Bíblia. Ah, pero ahí van a decir, pero esto no dice la Diz Biblia. sim, Sí, dice porque sí. não examina. Porque no examina. Se nós formos estudarmos os costumes dos judeus, Si nosotros fuimos a estudiar las costumbres de los o judíos, costume dos hebreus, las costumbres de los os hebreos, costumes dos babilônicos, las costumbres de los babilónicos, até um certo homem hasta un cierto hombre que era copeiro do rei, que era el copero del rey, ele teve um sonho. él tuvo un E sueño o servo do Senhor, traduziu o sonho. y el siervo del Señor tradució el sueño, Interpretou o sonho. interpretó el sueño, Que ele espremia a uva que él estaba exprimiendo la uva no copo do rei en el jarro del rey, e entregava ao rei. en la copa, y le entregaba al rey. Aí já está como que era o costume dele, está na Bíblia. Ahí ya está la costumbre de ellos que era en la Biblia. Esse era o vinho daquela época. Y esto era el vino de aquel tiempo. Só que tem aqueles homens ou mulheres, Solamente que hay aquellos hombres o mujeres, mais pelo lado dos homens, más al lado de los hombres, que quer continuar vivendo como um velho homem que quiere continuar viviendo como viejo hombre e continua tomando vinho. y continúa a tomar el vino. Ah, a Bíblia diz que pode. Ah, pero la Biblia dice que puede. Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse em algumas pregações passadas. Yo voy a decir la misma cosa que dicen algunas predicaciones pasadas. Você quer beber vinho, você bebe. Usted quiere tomar el vino, usted toma. Você quer procurar uma desculpa para tomar, para ser um ébrio, um bêbado, você vai continuar. Usted quiere buscar una disculpa para continuar siendo un ebrio, un borracho. Usted va a continuar. Mas a Bíblia não ensina desta forma. Pero la Biblia no enseña de esta forma. Eles agem dessa forma Ellos actúan de esta forma porque não conhecem a essência, porque no conocen la esencia, a sabedoria, la o sabiduría, conhecimento da raiz el conocimiento de la raíz, do que é a Escritura, a palavra de lo Deus. que Na es verdade. la escritura, la palabra de Dios. Aleluia. Gloria a Dios. Por exemplo, Por ejemplo, uma mulher aceita Jesus. una mujer le acepta a Jesús. Ela aceitou a Jesus. Ella le aceptó a Jesús. O que significa aceitar Jesus? ¿Qué es lo que quiere decir aceptar a Jesús? Viver novidade de vida. Vivir en una nueva vida. Uma vida nova. En una nueva vida. Isto é, uma vida diferente. Esto quiere decir una vida distinta. Você, minha irmã, Usted, mi hermana, quando aceitou Jesus, você assistia a novela antes? cuando usted aceptó a Jesús, veía la novela antes. Ah, não perdia um capítulo, pastor. Ah, no perdía un capítulo, pastor. Mas tem irmã Pero hay hermana que ainda continua da mesma que forma. todavía continúa de la misma forma. Não perde um capítulo da novela, No pierde un capítulo de la novela, mas perde o culto de doutrina. pero pierde el culto de Perde o doctrina. culto de ensinamento. Pierde el culto de la enseñanza. Agora vejamos. Ahora veamos. Não está vivendo em novidade de vida. No está viviendo en una nueva vida. Então, o que é viver novidade de vida? Entonces, ¿qué es lo que es vivir en una nueva vida? Tudo aquilo que você praticava antes de conhecer a Jesus, Todo aquello que usted practicaba antes de conocerle a Jesús, você não vai praticar mais. usted ya no va a practicar más. Vai viver uma vida diferente. Usted va a vivir una vida distinta. Então, como irei viver, pastor? Entonces, ¿cómo voy a vivir, pastor? Você vai viver para Jesus. Usted va a vivir para Jesús. Viver para Deus. Va a vivir para Dios. Novidade de vida. En una nueva vida. Em oração, En oración. em jejum, En ayuno. em santificação. En santificación. Você vai viver Usted va a vivir uma vida diferente. una vida diferente.
não vai praticar mais aquilo que você ya praticava. no va a practicar más aquello que usted practicaba. Agora veja, Ahora vean, sabendo isto, sabiendo esto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, que nuestro viejo hombre fue con él crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que el cuerpo de pecado sea destruido, para que não sirvamos mais ao pecado. para que no le sirvamos más al pecado. Não, agora nós somos servos de Deus, Ahora nosotros somos siervos de Dios, servas e servos do Senhor. siervas y siervas del Señor. Não vamos ser servos mais do pecado. No vamos más a ser siervos del pecado. Não vamos mais ser servo de Satanás. Ya no vamos a ser más siervos de Satanás, Nem servo da nossa própria concupiscência. ni siervos de nuestra propia concupiscencia. Concupiscência quer dizer a nossa própria vontade. Concupiscencia quiere decir nuestra propia gana. Não podemos ser servo mais do pecado, Nosotros ya no podemos ser más siervos del pecado, mas sim servo do Senhor. pero sí siervos del Señor. Pastor, Pastor, então tem um preço para entrar no céu. entonces hay un precio para entrar en el cielo. Há um preço. Hay un precio. O preço começou a ser pago El precio empezó a ser pago na crucificação de Jesus en la Cristo. crucificación de Jesucristo. O preço começou a ser pago El precio empezó a ser pago lá na cruz do Calvário. allá en la cruz del Calvario. E ele continua sendo. Y Él continúa siendo. Mas como, pastor? Pero como pastor, Como assim? ¿cómo así? A Bíblia diz La Biblia dice que ele que Él nos comprou nos com o compró teu sangue. con su sangre. Agora, Y ahora, se você crê si usted cree na crucificação de Jesus, en la crucificación de Jesús, se você crê nisso, si usted cree en esto, então você tem que viver em novidade de vida. entonces usted hay que vivir en una nueva vida. Você tem que viver da maneira Usted hay que vivir de la manera que Jesus ensinou para que você vivesse. que Jesús enseñó para que usted viviera. E como que você vai viver? ¿Y cómo usted va a vivir? Sabe aquela mentira que você contava para prejudicar outra pessoa? ¿Sabe aquella mentira que usted contaba para perjudicar a otra persona? Você não pode mais viver dessa forma. Usted ya no puede más vivir en esta forma. Não pode mais contar essa mentira. Ya no puede más contar esta mentira. Mas o que tem de crente que conta mentira para prejudicar o outro não é brincadeira, viu? Pero como hay creyente que conta mentira para perjudicar a otro, no estamos contando, no. Não está vivendo nenhuma novidade de vida aí. No está viviendo ninguna novedad de vida allí, no. No mundo você era falso. El mundo usted era falso. Era falsa. Era falsa. Ou até mesmo com as suas colegas, suas amigas. Hasta mismo con sus amigas. Mas querem continuar sendo falso e falso depois de aceitar Jesus. Pero quieren continuar siendo falso y falsa después que le aceptaron a Jesús. Que novidade de vida é essa, ¿Qué então? vida nueva es esta, no? Não tem nenhuma novidade de vida aí. No hay ninguna vida nueva ahí, no. É a mesma que você vivia quando estava lá no mundo. Es la misma que usted vivía cuando estaba allá en el mundo. Então ser crente Entonces ser creyente não é apenas dizer, eu sou crente. no es apenas usted decir, yo soy creyente. É viver novidade de vida. Es vivir en una nueva vida. É viver para o Senhor. Es vivir para el Señor. Glória a Deus. Agora veja, a pessoa, Ahora vean que la persona, quando estava lá no mundo, era viciada. cuando estaba allá en el mundo, era viciado. Seja vício no jogo, Sea vicio en el juego, vício nas drogas, vicio en las drogas, não importa, sei lá o vício. no importa cuál sea el vicio. Porque a novela não deixa de ser um vício também. Porque la novela no deja de ser un vicio A también. televisão não deixa de ser um vício Y também. la televisión no deja de ser un vicio también. E o pecado está no vício. Y el pecado está en el vicio. Porque diz a palavra que os viciados ficarão de fora. Porque dice la palabra que los viciados se quedarán afuera. São pessoas Son personas que de repente estavam no mundo, que de repente el mundo era viciada no cigarro, era viciado en el cigarrillo, aceitou Jesus, aceptó a Jesús, mas hoje pero hoy continua fumando cigarro. continúa fumando el cigarrillo. Pastor, tem crente que fuma cigarro? Pero pastor, hay creyente que fuma cigarrillo. O duro que tem. Duro que hay. Tem crente que é viciado na bebida, pastor? Hay creyente que es viciado en la bebida, pastor. Tem crente que tem, duro que tem. Sí, duro que hay. Então veja, Entonces veas, se você é um povo especial para o Senhor, si usted es un pueblo especial para Dios,
Temos que ser zelosos, então. Tenemos que ser celosos entonces. Zeloso em quê? ¿Celoso en qué? Zelo na doutrina. Celoso en la doctrina. Zelo na obediência. Celoso en la obediencia. Zelo na palavra. Celoso en la palabra. Zeloso no evangelho. Celoso en el evangelio. Zeloso nas nossas atitudes. Celoso en nuestras actitudes. Porque as nossas atitudes têm que ser diferentes Y nuestras actitudes hay que ser diferentes do que vivíamos no mundo. de que nosotros vivíamos en el mundo. Agora vejamos. Y ahora veamos. Pecado, todos pecam. Pecados todos pecan. Pecar, todos pecam. Pecar todos pecan. Mas nós não podemos viver no pecado. Pero nosotros no podemos vivir en el pecado. Está compreendendo, irmã? ¿Estás comprendiendo, hermana? Agora veja. Ahora vean. Uma senhora, uma mulher, Una señora o una mujer. ela corta o cabelo. Ella corta el cabello. Ela vive cortando o cabelo. Ella vive cortando el cabello. Agora preste atenção. Ahora pongan atención. Muitos falam, mas é pecado, pastor? Y muchos pueden decir, pero es pecado, pastor. Veja o que diz a palavra. Vea lo que dice la palabra. É desonroso para a mulher Es deshonroso a la mujer ter cabelos tener los cabellos cortados, curtos. cortados y cortos. É desonra. Es deshonra. Preste atenção. Pongan atención. Agora, Ahora, você vive cortando o cabelo. usted vive cortando el cabello. Toda semana ou todo mês vai no cabeleireiro Toda la semana o todos los meses se baja al cabellero, ou corta o peluqueiro. el peluquero, Ou corta o cabelo em casa. o se corta el cabello en casa. Vive cortando. Vive cortando. Está vivendo desonrada. Está viviendo deshonradamente. Porque o cabelo é honra para a mulher. Porque el cabello es la honra de la mujer. Porque o cabelo foi dado no lugar do véu. El cabello fue dado en el lugar del velo. Aquilo que é desonroso para o Aquello homem que es deshonroso para el hombre ou para a mulher, o para la mujer. quem dirá para Deus? ¿Y quién dirá para Dios? Estão prestando atenção? ¿Están poniendo atención? Se é desonroso para a igreja, Si es deshonroso a la iglesia, muito mais desonroso será para Deus. y mucho más deshonroso será para Dios. Agora muitos falam, mas a igreja usa amor. Ahora muchos hablan, pero en la iglesia Dios es amor. Ou o pastor Daniel, melhor dizendo, O el pastor Daniel, podemos decir. só prega doutrina. Ah, pero solamente predica doctrina. Alguém tem que pregar. Alguien hay que predicar. Alguém tem que pregar. Alguien hay que predicar. Irmãos, igreja Deus de amor. Iglesia, Dios es amor. Você conheceu assim. Usted conoció así E vai continuar. y va a continuar. Igreja Deus de amor é doutrina, então tem que ser La doutrina. iglesia Dios es amor, es doctrina, entonces hay que ser doctrina. Preste bem atenção. Ponga mucha Pode atención. louvar a Deus, pode. Preste bem atenção. Pongan atención. Alguns podem até maldizer. Y hasta puede alguno maldecir. Falam mal da igreja. Habla mal de la iglesia. Falam mal do pastor. Habla mal del pastor. Mas o pastor só fica dando ensinamento de doutrina. Ah, pero el pastor solamente está dando enseñanza de doctrina. Alguns falam que é costume de homens. Algunos hablan que es costumbre de hombres. Preste bem atenção. Pongan atención. Eu vou dar um exemplo aqui. Yo le voy a dar un ejemplo acá. Hoje eu até vim de paletó. Yo hoy vine hasta mismo trajeado. O meu paletó está fechado atrás. Mi traje está cerrado atrás. Alguém pode dizer, mas o meu está aberto. Alguém pode dizer, o meu está aberto. Pero alguien puede decir, pero el mío está abierto. Quer dizer que paletó rachado atrás é pecado? Quiere decir que el traje que está ahí con tajo es pecado. Presta atenção. Pongan atención. Não há pecado nenhum. No hay pecado alguno. Preste atenção, irmãos. Pongan atención, hermanos. Não há pecado nenhum. No hay pecado alguno No paletó aberto atrás. en el traje que está abierto atrás. Mas por que então que usa fechado? Ah, pero ¿por qué entonces usa cerrado? Calma que eu vou explicar para vocês. Calma que le voy a explicarle a ustedes. Quando surgiu a moda da saia rachada, Cuando surgió la moda con la pollera con tajos, eu creio que foi na década de 80, yo creo que fue en la década de 80, era um vertido lá na parte de trás, bem pequenininho atrás. Quem era un lembra V disso? invertido, bien pequeñito. Bem la parte de pequenininho atrás. assim atrás. Bien pequeño la parte de atrás. Só que essa abertura ela foi subindo. Solamente que esta abertura fue subiendo. Foi subindo, subindo, subindo. Hoje está na cintura. Hoy ya está en la cintura. Daí
Aí a igreja vendo isso, Y de ahí entonces la iglesia viendo esto, o que achou por bem? ¿qué es lo que entonces vio por bien? Eles viram que ia chegar um dia Vieron que un día iba a llegar, que as irmãs iam caminhar com a saia que las hermanas iban a caminar con la pollera dentro da igreja, com a rachadura na cintura. dentro de la iglesia con el tajo arriba de la Ia cintura. aparecer a perna, a coxa, toda a perna da mulher. Iba a aparecer la pierna de la mujer. Então o ministério achou por bem Entonces el ministerio entonces vio por bien proibir de quem é membro da igreja de quien son miembros de la iglesia não usar saia rachada. que no usen polleras con tajos. Daí aquelas que queriam usar, Y de ahí aquellas que querían usar, nós precisamos usar de qualquer jeito. ahí tenían que usar de cualquier forma. Aí olhou para o paletó dos homens, Ahí le miró hacia el traje de los hombres, o blazer, ahí el e viu o blazer, blazer aberto atrás. y vio el traje abierto ahí atrás. Tem nada a ver uma coisa com outra. No hay nada a ver una cosa con otra. Mas quando a pessoa quer usar, ela quer procurar algum argumento, Pero cuando la persona quiere usar, quiere buscar algún argumento, alguma desculpa alguna excusa para poder usar. para poder usar. Aí o ministério achou por bem, Ahí el ministerio entonces encontró por bien, para não dar motivo para no dar motivo ao inimigo. al enemigo. Então os homens deverão fechar o paletó, Entonces los hombres van a cerrar el traje, fechar o blazer. van a cerrar el blazer. Aí veja, Ahí vean, para que as mulheres não possam ter argumento para que las mujeres no puedan tener algún argumento para usar saia rachada. para usar la pollera con tajos. Então o pecado não está exatamente na rachadura da saia ou do paletó, Entonces ahí no está en el tajo de la pollera o del traje, mas sim na desobediência. pero sí en la desobediencia. Porque o que diz a palavra? Porque lo que dice la O palabra, que ligardes na terra será ligado no céu. lo que es prendido en la tierra será prendido en el cielo. Então preste bem atenção, só um minutinho. Entonces ponga bien atención, un minutito. Então este ministério Entonces este ministerio entrou neste acordo, entró en este neste acuerdo, comum acordo, en este común acuerdo de ser dessa forma, de ser en esta forma, como foi explicado, como fue explicado sobre o nosso traje, acerca de nuestro a nossa traje, maneira de vestir. de nuestra forma de vestir. Então o que acontece? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O que foi ligado na terra, Lo que fue atado en la tierra, aqui entre nós irmãos e irmãs, acá entre nosotros hermanos y hermanas, foi ligado no céu. fue atado en el cielo. Agora, se você quer pertencer a este ministério, Ahora, si usted quiere pertenecer a este ministerio, mas viver da maneira que você quer, pero vivir de la forma que usted ou quiere, se vestir da maneira que você quer, o de vestir de la forma que quieres, você não poderá pertencer a este que ministério, no podrás pertenecer a este ministerio. porque estará em desobediência. Porque estará en desobediencia. E a desobediência que é pecado. Y la desobediencia es É pecado. a desobediência. Desobediencia. Compreendeu, meu irmão? ¿Has comprendido, hermano? O pecado não está no paletó rachado, El pecado no está en el traje ahí que está con tajos, mas na desobediência. pero sí en la desobediencia. Compreendeu, irmã? ¿Has comprendido, O pecado não hermana? está exatamente na saia rachada, El pecado no está exactamente en la pollera con tajos, mas na desobediência. pero sí en la E a desobediencia. desobediência é pecado. Y la desobediencia es pecado. Agora veja, Ahora vean, para finalizar, porque o pastor Daniel já falou demais, para finalizar, porque el pastor Daniel ya habló demasiado, temos que viver diferente. tenemos que vivir diferente, Novidade de vida. en una nueva vida. Aquilo que você fazia no mundo, você não vai fazer na igreja. Aquello que usted hacía en el mundo, usted no va a realizar en la iglesia. Por quê? ¿Por qué? Isto é, Esto es, se você creu em Jesus si Cristo, usted creyó en se Jesucristo, você crê na salvação em si Jesus usted Cristo, cree en la salvación que está en Jesucristo, se você não quer aceitar si usted no quiere aceptar a doutrina que pregamos, la doctrina que predicamos, aquilo que é dito, aquello que es dicho, o que eu poderei fazer? ¿qué es lo que yo voy a hacer? Abrir sua cabeça, Voy a abrir tu cabeza, rachar sua cabeça no meio voy a abrir tu cabeza en el e medio colocar aí y poner allí, no seu cérebro, en tu cerebro, em sua memória, en tu memoria, ou no seu cerebelo? Não poderei fazer isso. no podré hacer esto. Então veja, meu irmão, Entonces vean, hermanos, para ser crente da Igreja de Amor, para que seas creyente en la iglesia, Dios es amor, é dessa forma. es de esta forma. Goste ou não goste.
Guste o no te guste. Aceite ou não aceite. Aceptes o no aceptes. Igreja Deus Amor Iglesia Dios es amor. é sinônimo Es sinónimo de doutrina. de doctrina. É sinônimo Es sinónimo de santificação de santificación. no corpo, na alma e no espírito. Del cuerpo y del alma y del espíritu. Ou por que vocês acham que a igreja está desse tamanho? ¿Por qué ustedes piensan que la iglesia está de este tamaño? A maior igreja da terra, irmãos. Es la mayor iglesia en la tierra, hermanos. Quantos templos temos somente no Brasil? ¿Cuántos templos tenemos solamente en Brasil? 16 mil quase, aproximadamente. 16.000 casi. Somente no Brasil, Solamente en Brasil. cerca de 16 mil. Cerca de 16.000. Qual é outra igreja, outro ministério ¿Cuál es otra iglesia, otro ministerio que tem essa quantidade de templos de igrejas? que tiene esta cantidad de templos y de iglesias? Eu não conheço. Yo no conozco. Agora veja isso só no Brasil. Ahora vean, esto solamente en Brasil. Você sabe o que significa isso? ¿Usted sabe qué es lo que quiere decir esto? É porque Deus é com esse ministério. Es porque Dios es con este ministerio. Porque Ele está de pleno acordo Porque Él está de pleno acuerdo com a santificação, con la com a santificación, doutrina. con la doctrina. Agora eu pergunto, Ahora yo les pregunto, tem ministério que ora mais do que a igreja de Deus Amor? ¿hay ministerio que ora más que la iglesia Dios es amor? Irmãos, Hermanos, quantas vezes estou viajando ¿cuántas veces estoy en viaje por esse Brasil, pelo mundo inteiro? por este Brasil y por el mundo entero? Encontro os pastores Encuentro los pastores de todo tipo de denominação. de toda clase de denominación. E eles sempre dizem e respeitam. Y ellos siempre dicen y respetan. Não, isso nós temos que tirar o chapéu, eles Esto falam. nosotros tenemos que sacar el sombrero, dicen ellos. E orar a igreja de Deus Amor não existe. Igual la iglesia Dios es amor no existe. Orar igual a igreja de Deus Amor não tem. Orar igual la iglesia Dios es amor no hay. Jejuar igual o povo de Deus Amor não tem. Ayunar igual la iglesia Dios es amor no hay. Agora veja, Ahora vean, você quer fazer parte desse ministério? usted quiere ser parte de este ministerio. Seja muito bem-vindo. Sea muy bienvenido. Seja muito bem-vinda. Que sea muy bienvenida. Mas se não quer, não podemos fazer nada. Pero si no quiere, nosotros no podemos hacer nada. Existe ministério para todos os gostos. Existe ministerio para todos los gustos. Se aqui não te agrada, Si acá no te nós não agrada, podemos segurar você aqui. nosotros no te podemos atajar acá. Mas se você vê que esse é o caminho Pero si usted ve que este es el camino, ao qual devemos andar, lo cual nosotros debemos que caminar, devemos seguir, que debemos seguir, continue nessa santificação, continúe en esta santificación, continue nessa esperança, continúe en esta esperanza, continue nesse evangelho. continúe en este evangelio. Glória a Deus. Gloria a Dios. Então veja, irmãos, Entonces vean, hermanos, é aquilo que você pode ver es aquello que usted pudo ver através dos seus olhos. por medio de sus ojos. O milagre não cessou. El milagro no cesó. Por quê? ¿Por qué? Porque o Senhor Jesus disse. Porque el Señor Jesús dice, O que diz a palavra? ¿qué es lo que dice la palabra? Já vou orar por você, irmã, já vou orar. O que diz a palavra? ¿Qué es lo que dice la palabra? Os sinais seguirão aos que crerem. Las señales seguirán a los que creen. Essa igreja, Esta iglesia, este ministério, este ministerio, não vai deixar de crer nunca nos sinais. no va a dejar de creer nunca en las señales. Então os sinais sempre vão acontecer. Entonces las señales siempre van a suceder. Alguns crentes deixam de crer em sinais. Algunos creyentes dejan de creer en las señales. Então o sinal não vai acontecer. Entonces las señales no van a acontecer. Porque a palavra, ela cumpre ao pé da letra. Porque la palabra ella se cumple al pie de la letra. Os sinais seguirão aos que creem. Las señales seguirán a los que creen, Não aos que não creem. no a aquellos que no creen. E se nós cremos, Y si nosotros creemos, por isso que os sinais acontecem. por eso las señales acontecen. Muitas igrejas, muitos ministérios deixaram de crer. Y muchas iglesias y muchos ministerios dejaron de creer. Por isso que não acontece. Por eso no acontece. E agora eu digo, Y ahora yo é digo, culpa de Deus? es culpa de Dios. É culpa do Senhor? Es culpa del Señor. De maneira De nenhuma. forma alguna. O próprio homem deixou de crer nos El sinais. propio hombre dejó de creer en las señales. Porque agora crê na tecnologia, Porque ahora creen en la tecnología, na ciência. en la Que ciencia. o homem é capaz. Que el hombre es capaz. O homem é capaz até certo limite. El hombre es capaz hasta cierto límite. Porque coisas impossíveis Porque cosas imposibles para o homem para el hombre tem que ser agora para Deus resolver aí.
Dios hay que resolver. Então veja, Entonces vean, a igreja de Deus é amor la iglesia de Dios es amor. é uma igreja de doutrina mesmo. Es una iglesia de doctrina misma. Ela é mesmo. Ella es mismo. Embora muitas pessoas Luego muchas personas não aceitam no aceptan e não quer y no quieren que continue essa pregação, que continúa esta que predicación, continue esse tipo de que ensinamento. continúa esta clase de enseñanza. Agora eu digo, Ahora yo digo, se não está satisfeito, si no está satisfecho, não se entristeça com o que o pastor vai falar. no se entristezca lo que el pastor va a hablar. Aquela mesma porta que está aberta para você entrar, Aquella misma puerta que está abierta para usted entrar, também está aberta para sair também. está también abierto para que salga también. Porque aqui tem que ser povo especial, zeloso de boas obras. Porque acá hay que ser un pueblo especial, celoso y de buenas obras. É uma palavra dura, Es una palabra dura, é uma palavra forte, es una palabra fuerte, mas estou falando a verdade para pero vocês. estoy hablando la verdad para ustedes. Ou você quer que a igreja muda por causa de vocês? ¿O usted quiere que la iglesia cambie por causa de ustedes? Para agradar a vocês? Para agradarle a ustedes. Muitas igrejas, Muchas iglesias, muitos ministérios muchos ministerios estão da maneira que estão están de la forma que están porque querem agradar o povo, porque quieren agradarle al pueblo, esquecendo que estamos aqui para agradar a Deus, olvidando que estamos acá para para agradar ao Senhor. para agradar al Señor. Aleluia. Fazer o quê? ¿Qué podemos hacer? Deixar de falar a verdade? Dejar de hablar la verdad, Deixar de pregar a verdade? dejar de predicar la verdad, Deixar dejar os princípios, los principios, aquilo que nós aprendemos, aquello que nosotros aprendemos para viver para vivir da maneira que o mundo vive? en la forma que el mundo vive. Estou nessa palavra que diz: Estoy en esta palabra que dice, de maneira nenhuma. de forma alguna, De maneira de nenhuma. forma alguna. Homem velho morreu. Hombre viejo murió. Tudo se fez novo. Todo se hizo nuevo. Tudo se fez novo. Todo se hizo nuevo. Glória a Deus. Aleluya. Ah, vai cortar só a pontinha, não tem nada. Ah, pero solamente cortar la puntita no quiere decir nada. Só a pontinha do cabelo não tem nada. Solamente la puntita del cabello no quiere decir nada. Se for deixar, irmãos, Si fuera a dejar, hermanas, vai ter mulher assim com corte de cabelo de Chanel. va a haber mujer con el corte del cabello de hombre. É, Sí, cabelo curtinho. cabello cortito. Ah, não, pastor, só as pontinhas. Ah, no, pastor, solamente las puntitas. Então a igreja Deus de amor Entonces la iglesia Dios es tem amor. essa visão espiritual Tiene esta visión espiritual de cortar o mal pela raiz, de cortar el mal por la raíz, para que ele não venha se fortalecer e crescer. para que no venga a fortalecer y crecer. Porque tudo aquilo Porque todo aquello que é alimentado, que es alimentado, que é cultivado, que es cultivado, ele vai crescendo, él va creciendo, ele vai aumentando. va aumentando. Da mesma forma o pecado. De la misma forma es el Se pecado. deixamos um pouquinho hoje, Si dejamos un poquito hoy, estamos alimentando. estamos alimentando. Daí vai chegar uma hora Y ahí va a llegar un momento que vamos viver da mesma forma que vivíamos no mundo, em que pecado. vamos a vivir en la misma forma que vivíamos en el mundo cuando estábamos en pecado. Por isso, Por eso nós temos essa visão espiritual nosotros tenemos esta visión espiritual de cortar o mal pela raiz. de cortar el mal por la raíz Antes que ele cresça e tenha força. antes que crezca y tenga fuerza. Então cortamos o mal pela raiz. Entonces cortamos el mal por la raíz. Agora você compreende Ahora usted comprende por que a doutrina da Igreja do Amor é tão severa, por qué la doctrina de la iglesia Dios es amor es tan é severa, tão exigente, es tan exigente, para que o pecado não crie força para que el pecado no críe fuerza sobre a vida de vocês, sobre la vida de ustedes, mas que o Espírito Santo pero que el Espíritu Santo crie força na vida de que vocês crea fuerza en la vida de e vocês ustedes vençam o pecado. y que te defensan del pecado. Glória a Deus. Gloria a Dios. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Deus possa abençoar a cada um de uma maneira especial. Que Dios puede bendecir a cada uno de la forma especial. E que esteja bem claro. Y que esté bien claro. Nós não queremos que vocês Nosotros no queremos que ustedes saiam desta igreja, deste ministério, salgan de esta iglesia, de este ministerio.
mas que obedeçam à verdade, pero sí que obedezca la verdad, aquilo que é pregado. aquello que es predicado. Porque se nós exigimos tanto Porque si nosotros exigimos tanto de vocês viverem em fidelidade, de que ustedes vivan en fidelidad, é porque nós queremos ver vocês salvos, es porque nosotros queremos verle a ustedes salvos, lavado e remido no sangue do Cordeiro, lavados y redimidos en la sangre del Cordero, e vivendo em novidade de vida. y viviendo en una nueva vida. Que Deus possa falar melhor em cada Y coração. que Dios pueda hablar en cada corazón. Glória a Deus. Agora eu quero fazer um convite. Ahora quiero hacer una Eu invitación. quero chamar aqui à frente Quiero llamar acá adelante todas as pessoas católicas. todas las personas católicas, Pessoas que não são crentes, vem aqui à personas frente. que no son creyentes, vengan acá adelante. Agora eu quero fazer uma oração, Ahora yo quiero realizar una oración juntamente com todas as pessoas que não são crentes. juntamente con todas las personas que no son creyentes. Você que está aqui por primeira vez, Usted que está acá por primera vez, vem aqui à frente também. vengan acá adelante también. Porque agora eu quero fazer uma oração. Porque ahora quiero realizar una oración. A oração de confissão a Deus. La oración para confesarle a Dios. Agora vamos fazer uma oração Ahora vamos a realizar una oración de confissão ao Senhor. de confesarle al Señor. Você não vai mais confessar para o padre. Usted ya no va más a confesar para el cura. Aqui nós vamos confessar para Deus. Acá nosotros vamos a confesar para Dios. Vem aqui à frente. Vengan acá adelante. Vem aqui à frente todas as pessoas que não são crentes. Venga acá adelante todas las personas que no son creyentes. Católicas e espíritas. Católicas y espíritas. Espiritualistas. Espiritualistas. Livres pensadores. Libres pensadores. Seixenoítas. Seixenoítas. Budistas. Budistas. Hare Krishnas. Hare Krishnas. Livres pensadores. Libres pensadores. Pessoas Personas desviadas do que están Evangelho. apartadas del Evangelio. Vem aqui à frente também. Vengan acá adelante también. Pessoas Personas que têm as suas religiões, que tienen sus religiones, mas não são praticantes. pero no son practicantes. Vem à frente também. Vengan acá adelante también. Eu quero chamar aqui à frente Yo quiero llamar acá adelante pessoas también. também que pertencem a outros ministérios. Personas que también pertenecen a otro ministerio. E está sentindo de congregar conosco. Que siente de congregar con nosotros. Pode vir à frente também. Puede venir acá adelante también. Estaremos recebendo vocês como membros Que estaremos recibiéndole a ustedes como miembros da Santa Igreja Pentecostal Deus e de la Amor. Santa Iglesia Pentecostal Dios es Amor. Toda a igreja de pé, por gentileza. Toda la iglesia parada por gentileza. Por favor, toda a igreja de pé. Por gentileza la iglesia toda parada ahora. Levante a sua mão para o céu agora. Arriba tus manos para el cielo ahora. Todos que estão aqui à frente perante o altar. Todos los que están aquí delante del altar. Vamos viver em novidade de vida. Vamos a vivir en una nueva vida. Agora vai viver em novidade de vida. Ahora va a vivir en una nueva vida. Uma vida nova. En una nueva vida. Na presença do Senhor. En la presencia del Señor. Mais pessoas vindo à frente. Más personas que están viniendo adelante. Não se acanhe, vem à frente. No se avergüenza, vengan adelante. Ouvintes de casa. Oyentes de casa. Tome essa decisão aí agora. Tome esta decisión allí ahora. Tome essa decisão, ouvinte. Tome esta decisión ahí, oyentes. De viver em novidade de vida. De vivir en una nueva vida. Com Deus, o nosso Pai. Con Dios nuestro Padre. Todas as pessoas. Todas las personas. Levante suas mãos para os céus. Arriban sus manos para el cielo. Todos que estão aceitando Jesus. Todos los que le están aceptando a Jesús. Ouvintes de casa, tome essa decisão aí agora Oyentes de também. casa, tome esta decisión allí ahora E también. aceite a Jesus aí Y agora. aceptes a Jesús allí ahora. E viva uma nova vida. Y vivas una nueva vida. Todos com as mãos levantadas, Todas todos. con las manos alzadas, todos. Diga comigo, Senhor Jesus, eis-me aqui na tua presença. Ó Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor, todas as minhas falhas. Confirma agora o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com o teu sangue para o dia da vida eterna. Amém. Olhe para